vai aparecer também. Estamos ao vivo, ó. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Fala, pessoal, tudo bom? Hoje temos live com o Geraldo Lemos Neto, Geraldinho, nosso querido parceiro aí, irmão de caminhada. Então eu convidei meu amigo Fabrício aqui lá do Instagram, Papo de Espiritualidade, para estar presente conosco aqui. Vai engrandecer também a nossa conversa e vai ajudar a gente nos comentários aí, né, Fabrício? Isso aí, pessoal, prazer, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Espero que essa live seja bem prazerosa. Hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com o Geraldo Lemos Neto, ele que conviveu aí muito tempo com o Chico Xavier e a pessoa mais indicada aí para contar os casos do Chico Xavier, as revelações que ele fazia muitas vezes, né, entre os amigos dele. Então a gente tem muita honra e a gente fica muito agradecido de ter essa oportunidade de escutar ele contando um pouquinho. A gente sente o Chico através dele, um pouquinho do Chico através dele. É verdade. Hoje, dentro do Espiritismo, quando se fala em Chico Xavier, logo a gente remete à imagem também do Geraldinho e vice-versa, né? A imagem do Geraldinho também remete muito ao Chico Xavier. Então é um prazer para nós falar com ele hoje. Entramos um pouquinho antes aqui para fazer um esquenta, né, Fabrício? E o pessoal tá perguntando aí, pessoal, a live vai ficar salva, tá? Depois do término da live, o Felipe vai deixar aí no Espírita que Sou aí no feed. Então, se você não tem a oportunidade de assistir agora, você vai ter oportunidade de assistir depois. Acredito também que o Geraldo vai colocar também nas redes sociais dele, né? Então vai ficar salvo. Cristãos no Mundo, um abraço. Cristão no Mundo, abraço. João Pedro. Gente boa, da melhor qualidade. Dá uma olhada. A gente tem um projeto, né, com o João. João, daqui a pouco não, daqui uns dias, né, uma semana, 2 semanas aí, vamos estar iniciando um projeto bem bacana com o João. Não sei se a gente pode falar, vamos deixar para ele falar, né? Vamos deixar aí o pessoal ficar curioso. Cibele, ele não dá... Não. Cristão no Mundo, que legal. Jesus abençoe você, abençoe todos nós. Vamos esperar o Geraldo entrar. Então o Geraldo entrando na live aí, a gente já convida ele e vamos dar início à nossa conversa, nosso bate-papo aí. Pessoal, a Carla, a primeira vez o Geraldo entrou. Entrou ali. Beleza, vamos chamar o Geraldo aí. Vamos chamar ele lá. Só um pouquinho, pessoal. Ai, acho que foi. Olá! Oi, pessoal. Tudo bem? Oi, Geraldo, tudo bom? Tudo jóia, e você? Vamos enquadrar melhor aqui, ó. Vamos ver se ficou bom agora. Melhorou mais. Ficou ótimo. Tudo bem, Geraldinho? Tudo bem, como vão? Tudo tranquilo. Tomei a liberdade de convidar o Fabrício lá, que é do Papo de Espiritualidade, participar com a gente aqui. E aí, Fabrício, tudo bem? Não podia perder a oportunidade, não é todo dia que a gente tem o Geraldo Lemos Neto conversando com a gente. Geraldinho, primeiramente eu queria até agradecer por você ter aceito o convite, por ter aberto um espacinho aí para a gente na sua agenda. A gente entende que é bem corrido, você é um cara requisitado aí no meio espírita, então um prazer para nós, uma honra enorme estar falando com você aqui hoje. Imagina, o prazer e a honra é nossa. Eu vou falar um pouquinho do currículo aqui do Geraldo Lemos Neto, pessoal, para quem não conhece ele, passar a conhecer. Eu já vou comunicar que em diversos momentos eu vou estar olhando para baixo, tá, pessoal? Porque eu estou assessorando os irmãos aqui nos comentários, tá? Então, muita gente tem dúvida ao decorrer da live nos comentários, eu vou estar fazendo esse trabalho meio que de broadcast. Então, o Geraldo Lemos Neto é diretor da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, do portal e da TV Saber Espiritismo e do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. Ele é médium psicógrafo, escritor, palestrante do Espiritismo e editor da Vinha de Luz Editora. É isso aí. Só um irmão do Geraldo, nada mais. Muito obrigado. Geraldo, para o pessoal entender, a gente queria que você contasse um pouquinho como que você conheceu o Chico Xavier, como se deu essa proximidade com o Chico Xavier.
Bom, a minha família materna é da cidade de Pedro Leopoldo, que é a cidade natal de Chico Xavier. Minha avó foi colega dele no grupo escolar, as famílias eram muito amigas, então eu, desde criança, ouvia muitos casos da família Machado de Pedro Leopoldo sobre a bondade do Chico, sobre como se processava também as revelações mediúnicas, a psicografia, a vidência, as orientações espirituais que o Chico dava para os meus familiares, né, principalmente ligados aí a essa família Machado. Então, minha avó, meus tios, avós, tias, avós, primos de minha mãe. E a partir daí eu fiquei, assim, desde criança, muito ligado, né, nessa figura diferente que eu queria conhecer e queria participar de alguma coisa que ele tivesse presente. Quando Você, você nessa época, desculpa te cortar, Geraldo, mas aproveitando o gancho, nessa época você já era adepto do espiritismo? Não, nessa época não. A família Machado é toda espírita. Mas a minha mãe, ela não tinha religião definida. Ela não tinha participação em nenhuma escola religiosa. E meu pai era muito católico. Meu pai era de outra cidade, e a família Lemos, muito católica. E nós em casa não tivemos educação religiosa de forma alguma, nem católica, nem espírita, nem coisa nenhuma. Então, mas nos eventos da família eu ouvia aqueles casos e me interessava, né? E duas pessoas foram muito importantes para mim. O meu tio Gilberto Santos, irmão de minha mãe, que todo sábado passava lá em casa, lanchava lá e falava do Chico, do Espiritismo. E a irmã de minha avó, que a essa altura minha avó já tinha desencarnado, minha avó Carmen, a irmã mais nova dela, que é a tia Nair, que residia em São Paulo e passava 3 meses por ano hospedada conosco em Belo Horizonte, a mesma coisa. Ela era muito amiga do Chico, muito mesmo, né? Então eu ficava assim fascinado com os casos que ela tinha. E eu gostava bastante. Eu era criança, né? Até que, com 14 anos de idade, uma prima de minha mãe trouxe um livro autografado do Chico para mim, no meu aniversário. É um livro Coragem, do Emmanuel. E a partir daí eu fiquei doido para conhecê-lo. Só tive a oportunidade aos 19 anos, em 1981, quando essa minha tia Nair, que residia em São Paulo, me chamou para ir a São Paulo, que o Chico ia lá lançar 2 livros e ela trabalharia no lançamento desses 2 livros. Foi assim que eu o conheci, no dia 14 de outubro de 1981, portanto, há 41 anos atrás. Uma data assim inesquecível. E como que foi, como que houve esse estreitamento desses laços de amizade? Ele me chamou para conhecer, nesse dia, ele me chamou para conhecer o trabalho dele de Uberaba, e eu não demorei nem 15 dias, eu me entendi com essa prima de minha mãe, que ia lá todo mês, era a Wanda de Figueiredo Noronha. Ela era filha da minha tia-avó mais idosa, que era a Adélia Machado de Figueiredo. A tia Adélia, ela era espírita quando o Chico era criança, ela era espírita antes do Chico, porque ela era nascida em 21 de abril de 1900. Ela era 10 anos mais velha que o Chico. E o irmão dela mais velho, o tio Zeca Machado, o nome dele era José Flaviano Machado. O Chico depois revelou que ele é o senador Flamínio Severus, lá há 2000 anos. Oh, que bacana. O Zeca Machado. E trabalhou com o Chico durante 35 anos lá em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Ele falava do Evangelho enquanto o Chico psicografava, e ele também era o responsável pelos passes, pela cabine de passes, quando a reunião terminava. E depois o Chico também pede a ele que fundasse o Centro Espírita Sheila de Pedro Leopoldo,
que agora, no dia 3 de agosto, aliás, completou 68 anos de funcionamento. E, então, uma pessoa muito ligada ao Chico, e ele também era muito mais velho que o Chico, ele era de 1897. E ele já era espírita quando o Chico era criança ainda. Então, a partir disso, eu tive muita proximidade com o Chico, que eu passei a visitá-lo em Uberaba, na companhia desses familiares, da família Machado, de uma grande amiga nossa que está viva até hoje, né? Quer dizer, está reencarnada até hoje na Terra, que é a nossa nona. A gente a chama carinhosamente de nona, o nome dela é Noêmia Barbosa da Silva, uma grande médium também aqui de Belo Horizonte. E às vezes, então, pelo menos uma vez no mês eu ia visitar o Chico. Em 1984, eu me casei com a Eliana da Cunha Borges, cujo irmão Vivaldo da Cunha Borges morava com o Chico em Uberaba. Ele que fazia toda a preparação dos livros, que a gente chama de diagramação dos livros do Chico Xavier, de todas as editoras. Não é? Desde 1975 ele tinha essa tarefa. Então, a partir daí, 1984, a gente passou a se hospedar com ele na casa dele de Uberaba, e daí veio essa grande intimidade, né, com o Chico. Também a nossa ligação foi muito fortalecida porque o Chico era muito amigo mesmo de duas figuras ícones aqui do espiritismo em Minas, que é a dona Neném Eluoto, que presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos consecutivos, é a federativa do estado de Minas Gerais, né? E o Martins Peralva, que foi um grande escritor e palestrante espírita também, que era diretor-secretário da União. E como eles já estavam um pouco mais idosos e não podiam viajar por questões familiares e de saúde, eu também fazia a ponte entre a União Espírita Mineira e o Chico Xavier em Uberaba. Então, pelo menos uma ou duas vezes por mês eu ia a Uberaba e ficava hospedado com ele. E daí surgiram esses papos todos, das noites sem hora de terminar, não é? Aquelas madrugadas deliciosas conversando com o Chico. E o Chico era uma pessoa muito alegre, sabe, gente? Muito alegre. Ele tinha muita alegria de viver. Ele tinha um bom humor extraordinário. Então, mesmo os casos tristes que ele viveu, da sua própria biografia, não é, que todos nós conhecemos, quando ele contava com graça. E acabava fazendo a gente rir. Ele era uma pessoa muito gozada. Ao mesmo tempo, assim, a presença de espírito dele era extraordinária. Sabe, a vivacidade. O Chico hoje eu fico pensando, gente, o Chico é um gênio, um gênio. Nós tivemos aqui na Terra um gênio planetário. Porque não é só... as pessoas focam muito a questão da bondade dele, claro, da humildade, que são características muito próprias do cristão verdadeiro, né? Mas o Chico não era só isso. O Chico era realmente uma das pessoas mais brilhantes e mais geniosas, de genialidade, geniosas não, porque diz respeito a personalidade, né? Genial. Tinha uma genialidade também nas conversas, uma presença de espírito, e ele recebia muita gente ali, convivendo com ele na casa dele de Uberaba, às noites, principalmente, que ele recebia muitas visitas, as mais variadas visitas que você pode imaginar, desde cantores famosos, atores globais, presidentes da República, políticos de renome, até as pessoas mais simples também, gente do exterior que vinha do Japão para conhecê-lo, da Suécia, da Itália, sabe? Então, e pessoas de várias também procedências profissionais, né? Médicos, astrônomos. Então, conviver com ele era assim uma universidade do espírito, porque
ele era capaz, apesar de toda a humildade dele, ele deixava a pessoa falar e tudo, mas daí a um pouco ele estava dando uma aula para aqueles doutores, né? Que Geraldo, sabiam tanto, mas que diante do Chico eles ficavam, assim, acabavam ficando em silêncio. o pessoal aqui na live está falando muito bem de você, o pessoal está apaixonado por você, já conhece você, né, das lives. O que está chamando bastante atenção, o pessoal aqui elogiando bastante sua energia, seu carisma. Quando a gente lê as biografias do Chico Xavier, a gente escuta muito dessas conversas madrugada fora, como você mencionou pra gente, né? Como é que eram essas conversas? Ele revelava muita coisa? Você pode contar um pouquinho pra gente, fazendo um favor? Pois não, é como eu disse, o Chico gostava muito de conversar. Você queria ver o Chico feliz, era ele numa roda de conversa. Claro, ele estava mais feliz no centro espírita, na tarefa espírita. Ele tinha muito amor pela tarefa espírita, especialmente a tarefa da psicografia de cartas consoladoras. Ele dedicava um grande tempo para isso. Também ele tinha muito amor nas tarefas de caridade, que era sábado à tarde, em Uberaba. Na época que eu conheci, em 1981, já era a Vila do Pássaro Preto, não era mais o abacateiro. Mas na casa dele, na intimidade dele, que ele recebia muitas visitas também, ele estava feliz no meio do povo, conversando. E eu particularmente, eu não ficava ali, eu acho que talvez por isso ele gostava tanto da minha companhia, porque eu não ficava ali perguntando, sabe? Aquela pessoa, aquele repórter, perguntando Uhum. isso e aquilo. Não, eu estava ali como um familiar, porque na realidade eu era um familiar, né? Eu era casado com a Eliana, irmã do Vivaldo, que morava com ele. E a gente tinha uma convivência familiar. Ele com minha sogra, ele gostava muito da minha sogra, a dona Lourdes, do meu sogro, seu Salvador. Eles eram muito católicos, apostólicos, romanos, mas eles amavam Chico Xavier, né? Respeitavam muito Chico Xavier. Tinha casos hilários deles com o Chico, que depois, se der tempo, até eu posso contar algum caso. E, Claro. e a convivência dele com a família do Vivaldo era muito próxima, né? Muito carinhosa também. O Chico fazia questão de fazer aniversário de cada um. Então, era uma convivência, assim, muito gostosa. E à noite, principalmente depois das 7 da noite, que era a hora do lanche da noite, a gente ali, como toda casa mineira, né? É o café com leite, é o pão de queijo, o doce também, que o Chico era doceiro, viu, gente? Ele gostava de um doce em calda, que era uma coisa maravilhosa. Doce de leite também, ele gostava demais, com queijo, né? Não podia ser diferente, mineiro como ele era. E ali, Reencarnou no lugar certo. exato. E aí a gente começava a bater papo, mas era sem nenhuma. A gente deixava, eu, por exemplo, eu deixava que ele conduzisse a conversa. E eu acho que por isso que ele gostava tanto de conversar comigo, porque eu não ficava ali perguntando isso e aquilo. Mas, claro que no desenvolver da conversa surgiam os assuntos palpitantes. E era impressionante a gente ver a capacidade cultural e intelectual do Chico Xavier. Ele dava um baile, assim. Por isso que eu digo, as pessoas não têm noção da pessoa que ele era, do ser que ele era, Chico Xavier. Por isso que eu digo, ele era um gênio em todos os assuntos. Ele entendia de música erudita, ele entendia de astronomia, ele entendia de medicina, ele entendia, claro, não podia ser diferente, todos os assuntos relativos à doutrina espírita. Ele entendia profundamente do Evangelho, ele falava de Jesus, ele se emocionava até às lágrimas. Ele falava de Maria, as lágrimas corriam pelo rosto dele. Tal era o amor com o qual ele se expressava. E esse amor é que nos tocava, porque eu, por exemplo, que não tive educação religiosa nenhuma em casa, veja bem, eu estava fadado a ser
um agnóstico ou então mesmo um ateu do mundo, né? Se não fosse Chico Xavier e a família Machado, que me levou até ele, provavelmente seria mais um agnóstico aí solto pelo mundo, mais ligado ao materialismo do que à espiritualidade. E o Chico me salvou com isso, porque ele trouxe Jesus tão perto, né? Trouxe Maria Santíssima, aquelas figuras extraordinárias do cristianismo primitivo, das quais ele falava com, hoje eu entendo, até porque na época eu não entendia, com uma certa intimidade. E depois também ele falava muito da época de Kardec, né? E a gente sabe que ele foi Kardec porque ele próprio assumiu isso para nós em 1992, em março. Aliás, um pouco antes, em janeiro, ele mandou o livro Kardec Prossegue, do Adelino da Silveira, autografado para mim e para a Eliana. Em março, depois das férias de fevereiro, eu fui estar com ele. E ele, então, em conversa particular comigo e com a Eliana, assumiu para mim que era Kardec de fato, né? Então, ele falava de Kardec também com essa intimidade. Ele contava detalhes sobre a rotina de Allan Kardec, o tanto que Allan Kardec gostava, e a gente não vê isso nas biografias, né? Gostava da cultura francesa da época, da música. Kardec, por Você exemplo. acha que ele teve, eu acredito que com certeza ele teve acesso a isso, né? Não, tinha perfeitamente. Né? Inclusive nessa data, ele vai confessar para mim que ele guardava integralmente na memória dele, desde quando ele tinha 5 anos de idade, olha, uma criança, ele guardava integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, como isso é possível? Né? Uma criança de 5 anos, em Pedro Leopoldo, de uma família católica. A família dele era católica apostólica romana, mãe, pai, iam à missa, né? Ele teve uma educação católica. Como que ele, com 5 anos de idade, ia se lembrar, segundo ele próprio me disse, integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo? Então é inquestionável isso, né? E a intimidade com que ele contava sobre a vida de Kardec, coisas, por exemplo, que ele falava que aconteceu com Kardec, com Amélie Boudet, a esposa de Kardec, e coisas que ele contava também da época pós-Kardec, quando Kardec desencarnou, e que aconteceu com o Espiritismo na França. Por exemplo, a adulteração do livro A Gênese, do livro Céu e Inferno, que ele contava para nós com muita precisão, e nós não tínhamos prova nenhuma disso. Essas provas só surgiram no século XXI, com os pesquisadores como Adriano Calzone, como o Paulo Henrique Figueiredo, como a Simone Bravato, né? Que foram identificar as fontes que realmente, por exemplo, que Kardec depositou na biblioteca francesa, até somente a 4ª edição da Gênese, que está manuscrita por Kardec. E é uma lei da França que exige isso. O autor de toda a obra tem que depositar um exemplar manuscrito na biblioteca francesa, né? E tudo, e os fatos, por que o Espiritismo morreu na França, ele nos contava isso em detalhes. E só mais recentemente a gente vai comprovar isso. Os livros do Adriano Calzone, por exemplo, Em Nome de Kardec, mostra isso. O livro sobre a viúva Amélie Boudet, não é? A dama que o Espiritismo quase esqueceu, que era a esposa de Kardec, tanto que ela sofreu no período da morte, pós-mortem de Kardec. Enfim, muitos detalhes. A ligação dele extraordinária de amizade com uma personalidade muito controversa na época, que era uma teatróloga e jornalista francesa que tinha assumido, imaginem vocês, em pleno século XIX, né,
ela tinha tido... O Chico me conta em detalhes a vida dela, detalhes de intimidade, né? Que ela tinha tido vamos dizer assim, uma decepção amorosa muito grande com um jornalista com o qual ela vivia. Ela tinha sido baronesa de Devan, ela apanhava do barão, teve 2 filhos com o barão, aí fugiu do interior da França, ela era chamada baronesa de Devan, né? Ela fugiu, imagina uma mulher fugir de casa do barão, ela era baronesa, deixar os 2 filhos com o barão naquela época, imagina o tanto que isso não chocou a sociedade francesa, né? Foi para a França e viveu como empregada doméstica, em subemprego, para sobreviver, conheceu um jornalista, que era o Georges Sandeau, e se apaixonou por ele. Eles viveram juntos. Aí depois o Chico vai dizer que ela surpreende o jornalista na cama com a lavadeira, na própria cama, né? Ela se decepciona tanto que ela decide nunca mais ter relacionamento com homens e a partir daí vai se relacionar com mulheres e assume abertamente que era lésbica. Imagina, em metade do século XIX. E aí ela se torna, naturalmente, uma pessoa controversa, mas ela atinge a fama se travestindo de homem e assumindo uma personalidade, que é George Sand, como se fosse homem, que se torna um jornalista muito conhecido em toda Paris, né? E a partir daí ela se torna também teatróloga das mais famosas. Ela vai ser a companheira também depois do compositor polonês Frédéric Chopin. E depois de ter já o reconhecimento da sua posição cultural na França, né? A casa dela, o apartamento onde ela residia com Chopin em Paris, vai se tornar um grande foco de cultura da Paris de todas as luzes do século XIX, onde ela realizava saraus musicais, literomusicais, com poetas, com compositores como Brahms, como Liszt, né, que iam, Chopin, obviamente, que residia com ela, também filósofos. Ela era grande amiga de Kardec. Kardec e Amélie Boudet iam a esses saraus todo sábado, olha só, conviviam com ela, né? E quando Kardec lança o Livro dos Espíritos e encontra-se com ela, eu citei esse encontro que o Chico me relatou no Bois de Boulogne, em Paris, logo no dia que Kardec recebe o primeiro exemplar do Livro dos Espíritos. E ele fica tão entusiasmado, ele estava na carruagem, voltando da gráfica, com o primeiro exemplar na mão, exatamente um dia antes de lançá-lo, no dia 18 de abril de 1857. E ele vê a George Sand andando, caminhando pelo Bois de Boulogne, a pé. Então ele pede ao carroceiro que pare a carruagem, desce, cumprimenta, e ela também efusivamente o cumprimenta, e ele dá a ela o primeiro exemplar do Livro dos Espíritos. E fala com ela, a senhora poderia, por gentileza, escrever, porque ela, essa altura já era de grande fama, não é? Eu gostaria muito que a senhora escrevesse um artigo sobre esse livro. E aí ele vai me contar o seguinte, que a humildade dela foi tão grande que ela, depois de ler o livro, ela se convence daquela realidade toda do fenômeno espírita, da reencarnação, de tudo, né? Da sobrevivência do espírito após a morte, e fala com ele. Professor, ela o chamava de professor. Ela falou com ele, eu não vou escrever sobre esse livro, porque eu sou uma personalidade tão controversa que se eu escrever um artigo sobre ele e publicar esse artigo nos jornais de Paris, eu não vou ajudar a sua propagação, porque eu sou mal falada e tal. Eu vou
na realidade, eu vou atrapalhar a livre divulgação desse livro. Mas eu prometo ao senhor uma coisa. Como eu sou teatróloga e escrevo minhas peças de teatro, que tem fama mundial, naquela época ela tinha ligações, por exemplo, com Sarah Bernard, que era a maior atriz da época, que era londrina, não é? Ela era muito amiga também do teatrólogo francês Victorien Sardou, que já tinha se tornado espírita, e as peças dela corriam o mundo. Aí ela falou com o Kardec, olha, eu vou prometer ao senhor uma coisa, eu não vou falar diretamente do livro, mas eu vou falar indiretamente. Em todas as minhas peças de teatro, a partir de agora, eu vou colocar temas espíritas. E a partir daí, realmente, na peça que se chamou Demi-Monde, ela colocou a influência dos espíritos, a influência dos obsessores, né? A reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências, a mediunidade, a intuição espiritual, tudo isso ela passou. E ela viveu mais do que Kardec, ela foi desencarnar na década de 80, não é? do século XIX. Geraldo, muita gente aqui, que a gente queria agradecer, que a gente está batendo aí 315, 350 pessoas assistindo simultaneamente a gente. Muita gente está falando do amor que você tem na fala com o Chico, né? Até você citou que ele tinha um amor muito grande falando de Maria, né? E o pessoal está falando que é o mesmo amor que você tem falando dele. Isso eu não vou negar, porque realmente, gente, é um amor sem limites. Eu falo com vocês que eu tudo devo ao Chico Xavier. Ele é tudo para mim, tudo. É meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, é tudo. Meu filho, minha filha, é tudo. A gente que não conheceu ele fisicamente, né? A gente já tem essa vontade de abraçar ele e não soltar mais. Então, muitas vezes as pessoas, eu escuto bastante nas lives, falando, né, dessa sensação que as pessoas queriam ter de conhecer ele pessoalmente. Você tem alguma informação? Você sabe se ele falou alguma coisa, se ele vai retornar para o planeta Terra, se ele irá reencarnar, alguma revelação nesse sentido? Bom, essa revelação não foi feita a mim, ela foi feita à dona Nena Galves, e que dirige até hoje o Centro Espírita União em São Paulo, que foi fundado também sob a orientação do Chico direta. A dona Nena e o marido dela, o Francisco Galves, era quem hospedava Chico Xavier em São Paulo. Ele ia todo mês fazer tratamento de acupuntura em São Paulo. Então, a dona Nena, um dia, o Chico já estava mais idoso, e ele tinha lá o quarto dela, tem até hoje o quarto preservado na casa dela, né? Então, ela desceu as escadas e encontrou o Chico já na mesa do café da manhã, de manhã cedo, chorando, assim, copiosamente. E ela então assustou, falou, gente, você está passando mal, Chico, o que está acontecendo? Isso ela mesma nos contou, a mim, ao John Harley, ao Oceano Vieira de Mello, lá no Congresso de Brasília, em 2010, que homenageou os 100 anos de Chico Xavier, né? Nós nos reunimos e ficamos batendo papo, ela nos contou isso. Então, aí o Chico falou assim, não, Nena, não é nada disso, não preocupa com isso, não, que eu estou bem. Eu estou contrariado. Estou chorando porque eu estou contrariado. Mas por que, Chico, você está contrariado? Porque eu recebi agora há pouco um mensageiro do Senhor me dando uma resposta definitiva. Mas o que é essa resposta, Chico? O que você havia pedido a ele? Não, você sabe, Nena, ele falou, que eu e Emmanuel, nós fizemos um compromisso que Emmanuel vai voltar no início do século, ou no final deste século XX, ou no início do século XXI, e nós vamos, no mundo espiritual, guiá-lo pela psicografia, dentro da doutrina dos espíritos, e passaremos o século XXI nesta tarefa. Mas, ao final dessa tarefa, por volta
do ano 2100, quando Emmanuel já estiver desencarnando na Terra, eu pedi a Jesus, nosso Senhor, que essa dobradinha se refizesse no Brasil. Eu reencarnaria de novo no século 22 no Brasil e Emmanuel, na espiritualidade, continuaria me guiando na psicografia para a tarefa prosseguir. E acontece que eu acabo de receber a notícia de um mensageiro de Jesus negando a minha petição. Ah, Chico, não diga, mas que pena. Então você... Ah, porque eu queria voltar era para o Brasil, Nina. E falou com ela, né? Eu queria voltar para o Brasil. E aí... Mas o que o Senhor mandou lhe dizer? Aí ele disse, assim, não, ele disse que não, que o Brasil não, porque ele já tinha planos para que eu reencarnar no século 22 na cidade de Jerusalém. Olha, que legal. Chico chegou a falar sobre alguma coisa sobre o futuro do Brasil como nação? Tudo, né, gente? Pelo amor de Deus, essa pergunta tem tudo a ver com Chico Xavier. Basta ver o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ele falava, inclusive, isso está registrado em entrevista, que o livro não é autoria. Muita gente fala assim, esse livro é opinião pessoal do Humberto de Campos. Não é não, gente. Isso é falta de estudo de quem fala essa bobagem. O próprio Chico Xavier, em entrevista, disse que Humberto de Campos apenas acessou conhecimentos do mundo espiritual superior sobre a formação do Brasil, sobre a missão do Brasil, não é? Como pátria do Evangelho, coração do mundo, e transcreveu essas informações para a Terra através da minha psicografia. Assim como ele fez com o livro Boa Nova, por exemplo, que também não é invenção da cabeça dele, como autor espiritual. Ele teve acesso a essas informações na vida maior e trouxe para a Terra através do livro Boa Nova. Então, eu recomendo a vocês conhecerem profundamente esse livro. Esse livro mostra que o Brasil tem, diante do concerto das nações da Terra, tem uma missão primordial, que é revelar a vida eterna, a sobrevivência do espírito após a morte do corpo, a mediunidade, a pluralidade das existências, que é a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e outros postulados espíritas cristãos. Não é à toa que foi aqui no Brasil que o espiritismo mais se desenvolveu, e mesmo pessoas que não são espíritas de carteirinha, vamos dizer assim, né? Católicos ou de outras religiões, eles já aceitam certos preceitos doutrinários, como a reencarnação, como a mediunidade, não é? Então, é uma nação que foi destinada a ter esse papel. E o Chico, numa entrevista na rádio em São Paulo, em 1972, se não me engano, o programa era o Ponto de Luz, se não me engano, do professor Herculano Pires. Ele faz uma revelação, a gente tem o áudio dessa revelação. Ele fala, de 1870 para cá, ele estava falando, portanto, em 1972, ou seja, 102 anos depois, né? Ele revela o seguinte, Emmanuel me esclareceu que cerca de 15 a 20 milhões de espíritas ou espiritualistas que estavam encarnados na Europa do século XIX, secundando o trabalho de Allan Kardec na França, na Bélgica, na Inglaterra, nos países da Europa, para trazer a terceira revelação de Deus aos homens, ao desencarnarem lá no século XIX, todos eles emigraram para o Brasil e começaram a reencarnar aqui a partir do final do século XIX, início do século XX, para que aqui, nas plagas brasileiras, o espiritismo florescesse. Não é? Sabe, Geraldo, que
tem muita coisa que tanto eu quanto o Fabrício, você deve ver aí, deve estar enjoado das marcações nossas nos Não, stories, né? de jeito Mas nenhum. Para mim tem é um muita coisa prazer. que a gente, tem muita coisa que a gente ouve você falar, que a gente lê nos livros, como você citou, né? O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Boa Nova e tudo mais, que a gente vê o link, a relação da tua fala, das tuas histórias que o Chico falava, com o que está escrito ali. E às vezes a gente faz uma matériazinha para questão de informação do pessoal, nem todos hoje têm acesso a um livro, infelizmente, e tudo mais. E as pessoas acabam duvidando. Ah, porque isso e aquilo, porque o Geraldo não sei o quê, ah, porque vocês são sensacionalistas. Mas não é, basta a pessoa pegar o livro, ler, estudar, pesquisar, que vai ver que está lá escrito, né? Tudo na vida, veja bem, a obra de Chico Xavier até hoje atingiu, de livros publicados, minha gente, 540 livros. Que agora, essa semana mesmo, publicaram mais um. Então, são 540 livros. As pessoas precisam entender que, para compreender Chico Xavier, todos têm que estudar esses 540 livros. Em primeiro lugar, antes de fazer juízo de valor de qualquer coisa. Porque lá nós vamos encontrar essa fonte segura, cristalina, de água pura que verte dos planos mais altos da vida espiritual para saciar a nossa sede de sabedoria e de amor. É a água mais pura que veio de mais alto, naturalmente, das mãos do próprio Jesus, porque eu não tenho dúvida que o grande guia espiritual de Chico Xavier, minha gente, não é Emmanuel, não. Chico é muito maior do que Emmanuel. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Emmanuel é um espírito de uma certa hierarquia, mas o Chico era muito mais do que ele. Vejam bem que o Chico tinha guia espiritual para várias tarefas. O Emmanuel era para a tarefa da psicografia. Dr. Bezerra de Menezes era o guia espiritual para a homeopatia. André Luiz era o guia espiritual das receitas médicas, dos tratamentos médicos que o Chico prescrevia para os outros, né? As orientações para a cura de muita gente. Pessoas da minha família foram curadas pela orientação de André Luiz, Dr. Bezerra. Né? Nessa hora não era Emmanuel quem aparecia, não. A Isabel de Aragão, rainha santa de Portugal e de Algarve do século XIII, que é a veneranda de nosso lar, nós conhecemos-la pelo apelido, né, de veneranda. Veja bem, em nosso lar está dito que ela ganhou um diploma de 1 milhão de bônus hora gratuito de serviço ao próximo. Coloque na ponta da calculadora o que é 1 milhão de horas de serviço gratuito. São mais de 6 séculos, minha gente. Olha a altura espiritual desse espírito. É muito maior do que Emmanuel, Isabel de Aragão, porque no livro, eu até recomendo esse livro extraordinário, que nós participamos da sua edição através do GEM, Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, coordenado pelo Caio Ramacciotti, fundado pelo pai dele, Rolando Ramacciotti, que é o livro Mensagens de Inês de Castro. O espírito de Inês de Castro, que tinha sido várias personalidades conhecidas, como, por exemplo, o espírito de Inês de Castro, que escreveu através de Chico Xavier, em 1977, este livro, que se chama Mensagens de Inês de Castro, ela foi a filha de Emmanuel há 2000 anos, que é a Flávia Lentulha. Ela foi a rainha Joana Louca de Espanha, não é? Ela foi Inês de Castro, que era a esposa do Dom Pedro I de Portugal no século XIII, XIV. Foi assassinada pelo Dom Afonso IV de Portugal, que não queria que o filho se casasse com uma galega, né? Que ela era
de procedência da Galícia. E, mais recentemente, ela foi a médium de Allan Kardec, no século XIX, Caroline Baudin, uma das médiuns que Kardec se utilizou para receber as mensagens espirituais. E no mundo espiritual, no século XX, ela também estava com Chico Xavier, ligada a Isabel de Aragão, né? Que é a veneranda, cuidando do quê? Cuidando da tarefa do Chico na caridade. A Isabel de Aragão aparece para o Chico 2 dias depois dele receber a primeira mensagem, que foi no dia 10 de julho de 1927. Ele tinha recebido a primeira mensagem psicografada no dia 8. 2 dias depois, Isabel de Aragão aparece para ele. Ele fica assombrado com a elevação dela, a luminosidade desse espírito. Ele fica até assim surpreso, ele a confunde a princípio até com a própria Maria de Nazaré. Ele me contou isso. Tal era a beleza do espírito. E ela falava em castelhano fluente para ele, e ele entendia tudo, e falou com ele: Francisco, eu vim aqui em nome de nosso Senhor Jesus Cristo te pedir que distribua pães com os pobres, nossos irmãos. E ele fala com ela com todo respeito: senhora, nós mal temos pães para alimentar os nossos. Porque a essa altura a família dele, que era sustentada por ele tinha 3 empregos. 3 empregos, minha gente. Trabalhava o dia inteiro e a noite toda para ser arrimo dessa família de 17 integrantes. O pai doente, os cunhados e cunhadas, irmãos e irmãos desempregados e os sobrinhos para dar de comer. E a única pessoa que trabalhava era Chico Xavier. E ele fala com ela: nós mal temos pães para alimentar os nossos. Ela fala com ele: não se preocupe com isso. Os recursos e as pessoas nós enviaremos para você dar cabo ao serviço. E, de fato, ele chama a irmã dele, Dona Luísa, nessa noite, pergunta a ela: o que nós temos aí? Ela fala com ele: nós temos os pães dos meninos amanhã. Não, nós precisamos procurar o córrego, o rio aqui que passa em Pedro Leopoldo e distribuir com os pobres nossos irmãos. E eles fazem isso. Olha o desprendimento. E, de fato, nos próximos 75 anos, até o ano 2002, quando ele desencarnou, no dia 30 de junho, ele nunca parou essa tarefa. E nunca faltou a ele comida, cobertor, brinquedo para as crianças, roupa, remédio, né? Distribuições que ele fazia regularmente de Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Nunca faltou a ele, tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba. No dia que ele não tinha nada, os meus familiares, por exemplo, o acompanhavam em Pedro Leopoldo. Meu tio Zeca Machado, o filho dele mais novo, que vai, inclusive, fazer esse testemunho no próximo Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra, que é o Zé Eustáquio Machado, né? Às vezes, o Chico falava: gente, nós não temos nada, então nós vamos levar bilha d'água. Enchia as bilhas d'água e levava água. Na hora que chegava lá, debaixo da ponte, onde os miseráveis residiam, hoje não existem mais em Pedro Leopoldo, mas naquela época existiam, parava lá um caminhão no alto da ponte. Cadê o seu Chico Xavier? Meu tio, por exemplo, ele presenciou isso. Eu estou atrás do seu Chico Xavier. Está aqui embaixo. É aqui embaixo e tal. Quem que é o Chico? O Chico sou eu, meu amigo. Eu estou chegando de São Paulo. O caminhão está cheio de mantimentos, cheio de comida. Onde que o senhor quer que eu entregue? É aqui mesmo, graças a Deus. E disse que era a festa do povo, né? Interessante, né? Muito bom isso aí. O Chico, eu acho que ele é tão elevado que às vezes quando eu e o Felipe fazemos alguma publicação que ele vai retornar, o pessoal sempre fala que não acredita pelo fato de que ele é um espírito elevado, que ele não precisa. Realmente ele não precisa, Gente, mas por isso ele é ser por tão amor. elevado, ele vem por amor à humanidade. É lógico. Olha só, o Chico deu essa entrevista ao Adelino da Silveira e falou com ele o seguinte: não passa um século
sem que um dos apóstolos de Jesus esteja encarnado na Terra. Então, Jesus vai nos abandonar? Não, nós Falando, precisamos desses espíritos elevados. São eles que nos elevam, né? Claro. Eles que nos empurram para caminhar. Ai de mim se não fosse Chico Xavier. Um dia eu falei com ele assim, Chico, posso te fazer uma pergunta? Pode. Se eu não te conhecesse nessa encarnação, o que seria de mim? Aí ele parou, assim, ficou me olhando, como se ele estivesse vendo cenas, talvez, de outras possibilidades, né? E ficou me Por olhando. cima do óculos, né? Por cima do óculos. Ficou me olhando e falou assim, olha, Geraldinho, eu vou te falar uma coisa. Você nasceu numa família abastada. Meu pai era empresário. Você não teve educação religiosa nenhuma em casa. Nem da católica. E sua mãe... ele gostava muito de minha mãe. Sua mãe, embora de uma família muito espírita, ela era a única que não era espírita. Veja só onde que eu vou nascer, né? Uhum. E aí ele falou comigo, e essas facilidades todas na juventude, se você não tivesse contato com a espiritualidade, claro que ele não se colocou aí, não é, na resposta. Mas a minha pergunta foi clara, eu queria saber dele, se eu não o conhecesse. Aí ele falou assim, olha, se você não tivesse contato com a espiritualidade e essas facilidades financeiras e pouca responsabilidade na juventude de famílias abastadas, você provavelmente entraria no caminho das drogas e já estaria desencarnado por elas. puxa, olha só. Forte, né? Forte. Geraldo, teve pessoal que eu li aqui nos comentários perguntando, no momento que você, no começo da live já que você citou a tua família, teus tios e tudo mais, quem eles foram em reencarnações passadas, o Chico comentou contigo. O Chico comentou alguma coisa, quem foi você numa reencarnação passada? Se você já convivia com o espírito Chico Xavier? Não, ele, na verdade, tem coisas que a gente não tem, assim, não tem razão de falar, não é? Mas eu só vou dizer uma coisa. Quando, certa ocasião, eu estava estudando, nessa época eu estudava para Ciências Econômicas, na PUC de Minas Gerais, e você sabe, economia você tem que ler muito. E eu trabalhava dia e noite, estudava, aliás, trabalhava de dia e de tarde, à noite eu estudava, e finais de semana, pelo menos 2 vezes no mês, estava em Uberaba. Então não tinha muito tempo de leitura. Às vezes tinha que ler de madrugada. E às vezes no domingo, assim, que a gente estava lá com o Chico, eu pedia licença a ele para estudar. Pegava meus livros e ficava estudando. E nesse dia foi um dos dias mais lindos da minha vida, da minha existência. Eu fiquei tão intertido assim com aquele estudo, porque foram horas a fio, mais de 4 horas estudando, e o Chico sozinho na outra ponta da mesa. Eu numa ponta e ele na outra. Que eu me abstraí que eu estava em Uberaba, que eu estava ao lado do Chico Xavier. E cansei do estudo e comecei a sentir um amor tão grande, mas um amor tão grande. E pensando assim, gente, da onde será que eu conheço o Chico? Porque é muito amor que eu sinto por ele. O que será que nós já fomos no passado, né? Mas eu esqueci que eu estava lá, do lado dele. Aí foi aquele susto que ele vira para mim e fala assim, Geraldinho, você levou aquele susto. Nossa Senhora, ele está aqui. Isso que você está me perguntando é o seguinte, eu não vou te dizer que nós somos pai e mãe, filho e filha, irmão e irmã, avô, avó, neto e neta, sobrinho e sobrinha, tio e tia, porque nós já fomos tudo isso ao longo de muitos e muitos milênios. E ele cruzou os braços assim, tecendo como se fosse um tecido, né? Cruzou os dedos, aliás, os braços, não, os dedos. Fez assim. E falou assim, tá vendo aqui os
cada, você sabe como é feito um tecido? Cada tecido é feito por um fio de tecido que vai se enroscando no outro, se entrelaçando no outro. De modo que nós já atingimos um amor que não tem definição no mundo. Pelas vamos dizer assim, conveniências terrestres ou os nomes terrestres, né? Aí eu disse, Chico, mas de onde vem tanto amor? E ele disse, olha, meu filho, até onde eu me lembro, eu te conheço há 40 mil anos. Nossa Senhora. Meu Deus. Que honra, que Legal. maravilha. Que Então, bacana. é isso, não tem... Agora, eu acho graça, assim, quem sou eu, né? Devo ter feito, sinto isso, que devo ter feito muito mal a ele e nessas vidas todas, porque as famílias são assim, né? As famílias têm sempre aqueles que são mais elevados, que caminham na frente, e nós, os retardatários, vamos na rebarba. Maravilhoso. Muita gente aqui na live, Geraldinho, falando que não é espírita, que é de outras religiões, mas que graças a muitas das suas lives está começando a estudar a doutrina espírita, está começando a se interessar. Muita gente falando aqui que o divisor de águas foi o podcast Paranormal Experience, onde o pessoal aprendeu muito e está estudando bastante. O pessoal aqui está declarando um amor gigantesco por você, da tua maneira, da tua doçura, da sua memória dos fatos com o Chico Xavier e, sobretudo, da tua humildade. A gente pode dizer, né, Felipe, que foi uma pessoa que, quando você ofereceu a live, foi uma pessoa muito humilde, né, com a gente. Sim. E eu gostaria de fazer uma pergunta que a gente já está chegando a 1 hora de live, acho que você tem compromisso posteriormente, que perguntaram aqui se tem alguma pergunta que você queria fazer para o Chico Xavier e não conseguiu. Tem muitas. Primeiro, eu queria agradecer o carinho dessa gente boa que nos ouve, que nos assiste. Eu, sinceramente, não me sinto merecedor de tanto amor, tanto carinho que eu recebo. E eu tenho que hipotecar esse carinho ao nosso Chico, porque ele sim é merecedor de todas as nossas, vamos dizer assim, lembranças, toda a nossa gratidão e todo o nosso reconhecimento. Sem ele, gente, o caminho da Terra, o caminho do Espiritismo, o caminho do Brasil seria muito mais difícil, muito mais complicado. Eu acho que ele... A gente não estaria aqui também. nós não estaríamos aqui, né? Eu me lembro quando ele, na década de 80, falou assim, Geraldinho, o que é multimídia? Sei lá, Chico, deve ser a reunião de várias mídias. Por que você está me perguntando isso? E ele, assim, sério, olhando para cima, como se estivesse conversando com os espíritos, falou assim, porque os espíritos estão me dizendo aqui que chegará o dia que a doutrina espírita será divulgada em multimídia. E esse dia chegou, não é? Então eu devo a vocês todos, né? Esse pessoal como vocês que trabalham, que fazem essas páginas lindas, que divulgam a doutrina com desinteresse, com amor no coração. Gente, isso me incentiva a prosseguir, né? O carinho que eu recebo de vocês é que me impulsiona também a não desanimar. Porque eu sou uma pessoa humana como vocês, como todo mundo, tenho meus defeitos, minhas horas ruins, minhas lutas, minhas tristezas, mas é a alegria do Espiritismo que representa Jesus de novo para o nosso coração que faz com que a gente sinta realmente que é preciso trabalhar e servir um tanto mais em nome do Cristo, com a companhia inequívoca de um grande espírito, de uma grande alma, que foi e continua sendo Chico Xavier para todos nós, né? Então, é o meu agradecimento. Não tenho, eu vou dizer, qual pergunta? São tantas. Hoje eu fico pensando, gente, mas como eu fui idiota, porque ele falava um assunto e eu devia,
né? As pessoas dizem, mas por que você não perguntou? Eu falei, gente, mas a gente estava ali ouvindo, né? Você na É muita fonte. presença moral, né? É aquela história. O Chico era muito. Como ele gostava de falar, de contar caso, a gente deixava, era a fonte, deixa a fonte derramar aquela água pura. Nesse momento, você não tem vontade de ir lá pegar um copinho e estragar a fonte, porque às vezes com a sua mão, com um copo sujo, você vai estragar o assunto. E certamente muitos desses casos que ele nos contou, eu poderia ter perguntado coisas mais específicas, né, para esclarecer determinados pontos. Mas eu fico lembrando o seguinte, a conversa era tão natural que às vezes uma interjeição minha ou uma interrupção minha ou de qualquer outra pessoa próxima poderia ter interrompido aquela conversa, né? Como nós tivemos vários casos de amigos queridos. Aliás, uma amiga queridíssima que retornou agora ao mundo espiritual, Dona Terezinha de Castro, do Rio de Janeiro, fundadora do Seara de Amor e Luz, nos contou isso recentemente também. Ela estava, de repente, surgiu um ambiente que ela sentiu que ela estava na França do século XIX, diante de Kardec. E o Chico falando como Kardec, né? Contando para ela como foi o encontro dela com Kardec. E ela caiu na bobagem de perguntar, mas Chico, mas isso é Kardec, não é você. Aí o Chico, quando se apercebeu disso, ele encerrou o assunto, não é? Parou de falar. Então, às vezes, a pergunta seria inoportuna. Sim. Geraldo, você falou da multimídia e eu vou puxar um gancho lá de trás. Eu e o Fabrício trabalhamos juntos por 2 anos, né? Por 2 anos. E nesses 2 anos era raro nós conversarmos sobre o Espiritismo. Eu não sabia que o Fabrício gostava disso e ele também não. Olha E só. num dia, numa manhã, eu me lembro bem que era uma manhã, eu perguntei sobre a data limite. Falei, já ouviu falar na data limite? Não me lembro como que a gente entrou no assunto. E ele ainda não conhecia. Então eu coloquei no computador que tinha, nós somos fisioterapeutas, né? Então tinha um computador numa bancada onde a gente fazia a evolução dos pacientes ali e coloquei no YouTube lá, ó, depois na tua casa assista, que é bem interessante e tal. E foi a primeira vez que eu tive consciência de quem era o Geraldinho, de quem era todo aquele pessoal que fez o documentário. Então, você vê como que a espiritualidade vai ligando as pessoas, que depois de nós ter, cada um foi para um trabalho diferente, o Fabrício começou o trabalho com o Instagram lá, eu com o Instagram aqui, hoje nós trabalhamos praticamente juntos, né, uma parceria nossa aqui, e você fazendo esse elo entre nós dois hoje. Interessante. A gente fica anotando as tuas palestras, tudo que você fala, a gente para, anota, publica. E é muito legal porque eu já contei isso no meu Instagram, né? Logo depois que o Felipe me apresentou o Data Limite, eu tive um desdobramento onde eu vi Chico, né, numa paisagem onde parecia um umbral, dando palestra para aqueles irmãos que estavam ali. Eu tive um encontro depois da palestra com ele. E quando eu acordei, estava tudo na minha mente, como era a logo do meu Instagram, o que eu tinha que Olha, publicar. E o engraçado é que, conversando com outros colegas do Instagram, todos tiveram algo parecido com o Chico. Então, a gente acredita muito que Chico esteja também no mundo espiritual. ele foi a primeira pessoa a falar sobre o espiritismo em multimídia, gente. Isso na década de 80, há 35 anos atrás. Olha só. Então, eu não tenho dúvida que é ele que impulsiona isso. E outra coisa muito importante que ele sempre fez questão, e eu acho que a internet tem esse aspecto, que é o que, gente? É o espiritismo gratuito, para atingir diretamente o povo. Não precisa ter federação, não precisa ter censura de ninguém. O espiritismo, nós já somos maduros o suficiente para discernir. Não é? O Espiritismo inaugura para a era religiosa da humanidade a idade da razão. Né?
A fé verdadeira é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo vem inaugurar isso. Então, nós todos, seres humanos em evolução na Terra, nós já temos maturidade para saber o que nós vamos escolher para a nossa vida, o que nós vamos meditar, estudar, buscar, não é? O próprio Jesus fala, busca e acharás. Batei na porta e a porta se vos abrirá. Então, esse movimento tem que ser direto. O Chico falava conosco assim, Geraldinho, Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Tudo que estiver fora disso é conversa fiada. Então, essa conversa direta que a gente tem com quem está nos acompanhando, seja nos centros espíritas ou nas redes sociais, com quem nós temos condição de conversar. Por exemplo, eu não deixo de responder uma mensagem do Instagram meu, pessoal. Não deixo, porque eu me lembro do Chico. O Chico não deixava nenhuma carta sem resposta. Ainda que ele não pudesse escrever uma carta inteira, mas ele sempre mandava alguma coisa para as pessoas, né? Hoje, a gente não precisa escrever cartas, mas a gente tem as mensagens no Instagram, principalmente, que é as do portal também, Saber Espiritismo, do YouTube, da TV Saber Espiritismo, e vamos em frente, porque esse contato direto. E sempre incentivando as pessoas a buscar as fontes da literatura espírita em Allan Kardec e Chico Xavier, que para mim é a base fundamental da doutrina dos espíritos. Não estou diminuindo nenhum outro autor, mas eu acho que para a gente conhecer espiritismo, a gente tem que conhecer os dois. Allan Kardec no século XIX e Chico Xavier no século XX. E aí sim, você lendo, estudando, conversando sobre os assuntos ali expostos, você vai ter condição de discernir com mais segurança. Você quer perguntar alguma coisa? Senão... Não, acho que já deu. Acho que o Geraldo deve ter compromisso. Eu só queria. Mas fica à vontade, se quiser me perguntar. Então... Só deixa eu mandar um abraço aqui, que se eu não mandar, eu não entro em casa. Minha mulher é apaixonada por você, ela gosta muito. E ela mandou um abração para você. Como é que ela chama? Ellen. Ellen, um beijo, Ellen. Eu queria fazer uma pergunta. Tanto eu como o Felipe, a gente gosta muito do tema de ufologia. Chico chegou a fazer alguma revelação sobre os nossos irmãos de outros planetas? Muitas, né? Inclusive nas obras dele, gente. A mãe dele escreveu no livro Cartas de uma Morta. Humberto de Campos escreveu sobre a viagem dele a Marte no livro Novas Mensagens. Também escreveu no livro Crônicas de Além Túmulo. Emmanuel escreveu no livro A Caminho da Luz, que é outro livro que vai falar também sobre a transição planetária, sobre o papel do Brasil. Eu recomendo muito A Caminho da Luz, de Emmanuel. Emmanuel também vai falar sobre habitantes de Sírios no livro Renúncia. Ele vai falar também no livro Justiça Divina, Ante os Mundos Superiores, uma mensagem belíssima, em que ele nos adverte sobre os riscos da autodestruição nuclear da civilização terrestre, não é? Então, isso sempre foi um tema recorrente na obra de Chico Xavier. André Luiz vai falar na obra Evolução em Dois Mundos, sobre os impérios siderais que existem, né? As outras galáxias, tudo. Então, e o Chico, no nosso bate-papo aí das madrugadas, falava dos contatos que ele teve. Ele teve contatos. Ele teve contatos em Pedro Leopoldo, ele teve contatos entre Franca e Ribeirão Preto uma vez. Não muito bom esse contato. Ele me explica que 10% das civilizações extraterrestres são até piores do que nós. Não são boas, mas que 90% deles são melhores do que nós, no campo moral, no campo ético e de espiritualidade, também científico. Agora, existem aqueles, embora minoria, que já se desenvolveram muito na tecnologia, na ciência, já cruzam os espaços, mas que
o coração continua uma pedra. Né? É engraçado que muita gente não entende isso. Ora, é só pensarmos o seguinte, gente. Jesus veio à Terra há 2000 anos. Né? Há 2000 anos, Jesus já falava de amor, de misericórdia, de perdão, de fraternidade. De lá para cá, a Terra evoluiu no campo da ciência, das artes, da cultura, da tecnologia, mas em termos morais, muito pouco. 20 séculos depois da palavra do Cristo, nós não estamos vendo aí grandes nações se atacando e guerreando, ainda no século XXI, não é? Então, vejam, a evolução científica e tecnológica nada tem a ver com a evolução espiritual, evolução moral, evolução ética. É uma evolução que se conquista com muito esforço. E é possível que civilizações que tenham avançado mais do que nós continuem na situação de mundo de expiação de provas como nós. Só que com tecnologia mais avançada do que nós, não é? Agora, ele fez questão de dizer também que ele convivia com um grupo de extraterrestres mais baixinhos, tinha 1 metro de altura, ele me descreveu, 1 metro de altura, grandes olhos amendoados, não tinha orelha, só um orifício, não tinham narizes, também só um orifício, na boca não tinham dentes, era só uma abertura, não se alimentam de sólidos, só de líquidos, não falam, portanto não tem aparelho fonador, porque eles se comunicam pelo pensamento. E ele falou, eles são boníssimos, são entidades muito boas. Eles protegem a Terra e trabalham em sintonia com Jesus para a evolução terrestre, no campo da ciência, das artes, da espiritualidade, e são seres boníssimos. Eles têm 1 metro só de altura, mas têm uma cabeça grande, porque o intelecto deles é muito mais desenvolvido do que o nosso. E uma curiosidade que o Chico me contou, esse olho deles gigante, né, amendoado, eles são capazes de ver ao mesmo tempo todos os planos. O plano das trevas, das sombras, o plano da crosta terrestre, o plano do umbral, o plano da ciência e das artes, o plano dos servidores de Jesus e o plano crístico ao mesmo tempo. E processam essa informação sem se alterarem, porque já tem maturidade para isso. Se qualquer um de nós visse tudo isso, provavelmente ficava maluco da cabeça, né? Porque a gente não tem cabeça ainda para processar tanta informação. E o nosso olho enxerga uma determinada uma Só uma frequência de luz. faixa entre o vermelho e o violeta, só. Nós só enxergamos uma faixa de frequência entre o violeta e o vermelho. É. Basta pensar no sinal de Wi-Fi, por exemplo, né, que a gente usa. Ninguém vê, né? Ninguém vê, mas ele está aí, né? Tá aí, exatamente. Geraldo, quero agradecer você, acho que não vamos tomar teu tempo mais. Eu que agradeço o carinho de vocês, gostei muito da live, desse bate-papo. Obrigado, Felipe, obrigado, Fabrício. A gente procurou fazer uma coisa diferente das demais, né? Perguntar mais sobre o Geraldinho, sobre esse vínculo com o Chico e tudo mais, porque a gente assiste muita coisa tua e a gente vê que você fala uma coisa, sempre repete ali, repete lá, repete lá. Vamos tentar trazer um conteúdo diferente, vamos mostrar quem que é o Geraldinho, como que aconteceu o vínculo com o Chico e tudo mais. Fazer uma coisa mais dinâmica do normal por aí, né? Bom, espero que tenha conseguido, então. Foi bacana, muito bom. A gente fica muito agradecido, tanto eu, né, aqui do Espírita que Sou, quanto o Fabrício lá do Papo de Espiritualidade, por você ter aceitado essa live, por, né, doar um pouco do teu tempo para nós aqui e passar esse conhecimento maravilhoso que você tem, não só com a gente, mas com todo mundo que assiste e quem irá assistir futuramente a live que a gente vai deixar salva aí. Obrigado, gente. Eu que agradeço o carinho de vocês. Me senti abraçado aí por vocês. E vamos seguindo juntos, tá bom?
Tá bom. E obrigado pela paciência que você tem com a gente no, Não. no repósito. Nada disso. Obrigado, Geraldo. Fica Obrigado, com Deus. tchau, Tudo pessoal. bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Com Deus. Amém, igualmente. Tchau, tchau.